Vamos agora para uma próxima questão. Acompanhe aí ainda sobre a parte do protocolo de Kyoto. A venda de créditos de carbono é um mecanismo estabelecido pelo protocolo de Kyoto para reduzir a emissão de gases poluentes da atmosfera, como nós falamos, né, há pouco tempo. As quantidades de toneladas de CO2 ou outros gases, isso aqui lembrando o CH4 também, tá? São calculadas por empresas especializadas de acordo com as determinações de órgãos técnicos da ONU. Uma tonelada de óleo diesel trocada por biodiesel também gera direito a créditos. Um hectare de plantação de eucalipto absorve por ano cerca de 12 toneladas desse gás. Analise as afirmações a seguir sobre o gás carbônico. Para cá, para cá, para cá. Então, pessoal, como nós falamos, o protocolo de Kyoto é exatamente aquele acordo que os países fizeram para reduzir, chegar naquele patamar e não lançar mais, não construir mais indústria cada vez mais e lançar mais CO2 e CH4 poluindo aí a atmosfera. Então, é exatamente para esse controle, tá? Quem perdeu o início da aula, essa aula daqui a uns 2, 3 dias ela vai estar aí no meu blog, vai aparecer no meu blog, vocês podem assistir novamente e ver toda essa parte que eu expliquei de mecanismo do protocolo de Kyoto, crédito de carbono, bolsa de valores, como eu expliquei aí para vocês a questão contextualizada, ok? Então vamos lá. Com relação ao CO2, ele pergunta, primeiro, acompanhe na telinha, o produto da reação entre CO2 e água é um composto estável, pois o equilíbrio da reação se desloca para a direita, independentemente das concentrações do reagente. Pessoal, vocês não têm que saber tudo, mas a reação entre CO2 e água, você tem que saber que forma o ácido, tá? Mas você tem que lembrar que esse ácido ele é instável, vocês viram isso em sala de aula, ok? O ácido carbônico formado aí pelo CO2 e pela água, ele tá? Ficou ali no cantinho, as pessoas, tá? Não viram? Ele é um ácido instável, então é necessário você lembrar, porque é muito cobrado CO2 e água, você não tem que saber todos os ácidos que são instáveis, quem não são, mas na parte do gás carbônico, como é muito usado no dia a dia, você tem que lembrar que o ácido ele é instável, ok? Não esqueçam isso daí. 2. Mesmo o CO2 apresentando ligações polares, CO polares, a molécula tem caráter apolar e apresenta forças de atração intermoleculares fracas. Vou reler. Mesmo o CO2 apresentando ligações C com O polares, a molécula tem caráter polar e apresenta forças de atração intermoleculares fracas. Vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Essa questão aí, só esse item, dá uma aula sobre ligações polares e apolares, sobre molécula polar e apolar e sobre força intermoleculares, ou seja, o que liga uma molécula a outra. Eu já tenho essa aula aí no vídeo, no blog, vocês podem procurar, a aula de ligações polares, a aula de moléculas polares e a aula de força intermoleculares. Tem essas 3 aulas já separadas. Agora, eu vou aproveitar essa questão contextualizada e vou dar uma pequena revisão. Vai levar alguns minutos, porque também não é tão fácil, tá? Para ajudar vocês, então, nós vamos entrar aí nessa parte de ligações polares e apolares. Primeiro, quando é que uma ligação é polar e quando é que uma ligação é apolar? Você vai olhar os elementos que estão ligados. C com O, você vai olhar carbono e oxigênio. Se esses elementos tiverem eletronegatividades diferentes, a ligação é polar. Se eles tiverem eletronegatividades iguais, a ligação é apolar, covalente apolar. Então, vestibulando, a maioria, geralmente, os elementos possuem eletronegatividade diferente. Tem um ou outro que tem eletronegatividade igual, mas você não tem que saber isso, a não ser se ele der a tabela de eletronegatividade lá na prova. Aí, quando ele botar 2 elementos diferentes, você vai ter que voltar e ver se eles têm eletronegatividades iguais ou não, porque não tem como você saber. Então, geralmente, as ligações covalentes, lógico, com 2 elementos diferentes, geralmente eles têm eletronegatividade diferente, então as ligações vão ser polares. Tá? Então, por exemplo, olha aí na telinha, eu tenho carbono com oxigênio, essa ligação vai ser o quê? Todos os 2 é a metade, todos os 2 querem ganhar, né? Ligação covalente. Covalente o quê? Polar.
porque a eletronegatividade do carbono é diferente da eletronegatividade do oxigênio. Vocês lembram que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem isolado para atrair um elétron. Então, o oxigênio tem 6 elétrons, o carbono tem 4, o oxigênio tem eletronegatividade maior. Não importa, se tem maior é diferente, sendo diferente a ligação é covalente polar. H com Cl, covalente, todos os dois querem ganhar, covalente polar. Por quê? Porque a eletronegatividade do hidrogênio é diferente da eletronegatividade do cloro. Tá? Flúor com H tem eletronegatividade diferente. Então, em geral, pessoal, todos os elementos, os que é mais frequente que aparecem, eles têm eletronegatividade diferente. Então, as ligações vão ser polares. Agora, se vem hidrogênio com hidrogênio, é o mesmo elemento. Então, ligação apolar, se é o mesmo elemento, vai ter a mesma eletronegatividade. Lógico que é o mesmo elemento. Se vem a molécula de N2, N com N, a ligação vai ser o quê? Apolar, é o mesmo elemento, ok? Beleza, vestibulando? Então, para saber essa parte de ligação polar ou apolar, na verdade eu tinha que saber a eletronegatividade de cada elemento, no duro, no duro. Agora vamos pegar, por exemplo, a molécula de CO2, que vem muito no vestibular e eu tenho que saber disso. E eu vou revisar aqui para você bem direitinho. Vou botar o carbono e 2 oxigênio. O carbono, ele é da família 4A, você sabe disso. E tem lá na tabela, então ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons. O oxigênio é da família 6A, ele vai ter 6 elétrons. Todos os dois querem ganhar, porque o carbono tem 4, com 4 fica 8, o oxigênio tem 6, com 2, 6 mais 2 fica com 8. Fica estável com 8 elétrons. Então, eu já sei que as ligações vão ser covalentes. Tá certo? Ligações covalentes. Ok? Como o carbono tem 4, com 1, 5, com 1, 6, com 1, 7, com 1, 8. Ficou estável. O oxigênio tinha 6, fez 2, 6 com 1, 7, com 1, 8 também ficou estável. Quantas ligações ocorreram aí, vestibulando? Aí você diz 4, professor. 4 ligações. Então, eu tenho 4 ligações covalentes. Covalentes polares ou apolares? Polares, porque os elementos são diferentes, tá? Ou seja, no duro, porque a eletronegatividade do carbono é diferente do oxigênio. Então, as ligações são polares. E como eu disse, sempre aparecem os elementos diferentes, as ligações vão ser sempre polares, ok? Com os dos elementos mais tradicionais, eles são diferentes, a eletronegatividade, tá? No duro, para eu saber se é polar ou apolar, eu teria que saber a eletronegatividade de cada um. Mas, como eu disse, ou vem uma tabela dada, ou então você tem que saber aí, pela tabelinha, aqueles mais comuns, que eles têm a eletronegatividade diferente. 4 ligações covalentes polares. Beleza? Agora, olha só. Como nós falamos aqui para vocês, essa molécula CO2, não sobra elétrons aqui, ó. Todos os 4 elétrons do átomo de carbono, que é o átomo central, não sobra elétron. Quando não sobra elétron, nós vimos, né, explicamos, tem uma aula, como eu disse, só sobre isso, mas dando uma dicasinha, quando não sobra elétron, a molécula é apolar. Nós explicamos por quê, como eu disse, que eu dei uma aula só sobre isso aqui, eu estou fazendo uma pequena revisão. Como no átomo central é o carbono, não sobra elétron, então a molécula é apolar. Se sobrasse um elétron aqui, ó, se eu tivesse um elétron, ou 2, ou 1 sobrando, a molécula seria polar. Mas eu não tenho. Só apagar aqui, eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque o átomo de carbono é da família 4A. Então, se o átomo de carbono é da família 4A, todos os 4, vocês viram aí, todos os 4 foram ligados. Vamos ver a molécula de água? Para revisar isso aí direitinho. Deixa eu pegar aqui um espaço aí, para a molécula de água. Olha como eu estou bonzinho, molécula de água. Eu tenho uma aula só sobre isso aí no meu blog. Vai aparecer o blog aí no meio agora. Ó. Tem 700 aulas. Vai lá no blog, procura aí, ó, profluiscarlos.blogspot.com, tá? Procura que tem aulas minhas sobre isso, só sobre polar, só todo, e várias aulas, ok? Mas vamos continuar. A água. Pode tirar aí. A água, eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Quem vai ser o elemento central? Oxigênio, lógico. Essa molécula, se sobrar elétron no oxigênio, sem ligar, vai ser polar. Se não sobrar, vai ser apolar. Lógico, aqui eu estou dando uma dica, resumindo.
Mas tem o vetor momento dipolo, tudo que eu dei numa outra aula, eu não tenho condição de fazer aqui. O hidrogênio é da família 1A, o hidrogênio é da família 1A. O oxigênio é da família 6A, vocês sabem disso. 6 com 1, 7, com 1, 8. Quantas ligações? 2 ligações. 2 ligações covalentes, porque todos dois são metais, todos dois querem ganhar. O hidrogênio tem 1, fica estável com 2, é uma exceção. O oxigênio tem 6, fica estável com 8. É mais fácil ele com 6 ganhar 2 e ficar com 8 do que perder 6. Então todos dois querem ganhar covalente, a metal mais a metal. 2 ligações covalentes o quê? Polares. Polares por quê? Porque os elementos são diferentes, um é hidrogênio e outro é oxigênio, ou seja, no duro, a eletronegatividade do hidrogênio é diferente da eletronegatividade do oxigênio. Por isso que as ligações são polares. Ok? Polares. Aí as ligações são polares e a molécula vai ser o quê? No átomo central, sobrou elétron? Sobrou. Sobrou 1, ó, sobrou 2, não importa, podia sobrar só 1, mas sobrou elétron. Como sobrou, a molécula vai ser o quê? Polar. Tá? Então, eu vou ter ligações polares e a molécula polar. A molécula de água é polar. Já o CO2, nós vimos lá, ó, o CO2 não sobrou, então as ligações foram polares, porque os elementos são diferentes, mas a molécula é apolar. Ok? Então, vamos voltar para a nossa questão. Tá aí, ó. Segundo, mesmo o gás carbono, mesmo o CO2, apresentando ligações polares, nós vimos que são polares, porque os elementos têm eletronegatividade diferente, tá? A molécula tem caráter apolar, muito bem, não sobrou elétron, tem molécula polar. E apresenta força de ligações fracas, isso, porque toda molécula apolar, eu disse aqui para vocês, toda molécula polar se liga fracamente uma na outra. Olha para cá, para cá, para cá. Eu tenho uma aula aí só sobre isso, força intermoleculares. Qual é a força que liga uma molécula a outra. Mas do CO2, você tinha que saber que a força entre essas moléculas é fraca. Por quê? Porque o CO2 ele é um gás no meio ambiente. Então ele não luta muito para estar junto. Qualquer coisa eles já estão separados. Parece aquele povo lá que briga muito no Oriente Médio que tá? Qualquer coisa estão soltos. Então o CO2 ele está sempre solto. Então a molécula que liga, a força que liga uma molécula de CO2 a outra molécula de CO2, que é chamada de dipolo induzido, tem no nosso blog uma aula só sobre isso, dipolo induzido, dipolo permanente, ligações ou pontos de hidrogênio, não dá para a gente dar essa aula aqui todinha, mas só em você saber no dia a dia que o CO2 já é gás a temperatura ambiente, então a força que liga uma molécula a ele, a outra é fraca, vai logo embora. Olha o que diz lá na questão, olha aí de novo. A força de atração intermoleculares entre as moléculas é fraca. Eu tenho uma aula só sobre isso, explicando tudinho, mas só pelo dia a dia. O CO2 é um gás, então eles são fracos. A água, na temperatura ambiente, é líquido, as moléculas estão ligadas, então a força intermolecular é forte. Mas o CO2 não, já é um gás, então é fraca. Você não podia errar essa daí, está correto, tá certo? Questão, e esse item, como eu disse, é uma aula. Esse item que eu falei agora, deixa eu apagar aqui, eu risquei muito, me empolgando aqui com vocês, mas esse contato aí, esse item aqui, ó, é uma aula, eu tenho uma aula aí de mais de 1 hora falando sobre isso, ok? Mas eu revisei aqui e com certeza ajudei a vocês, ok? Então esse 2 está correto. Vamos para, aqui é CO2,